Existe um momento muito específico em que eu percebo que não estou mais tentando convencer o universo de nada. Não estou pedindo, insistindo ou explicando o que eu quero. Nesse ponto, algo muda de forma silenciosa. A relação entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu espero deixa de ser contraditória. Não existe mais um conflito interno entre desejo e dúvida. Existe apenas coerência. E essa coerência começa a reorganizar tudo ao redor. Quando falo em ativar a lei da atração, não estou falando de repetir frases nem de esperar sinais externos. Estou falando de um ajuste interno muito mais profundo. Um ajuste que acontece quando eu paro de resistir à ideia de receber. Porque, na maior parte do tempo, o bloqueio não está no universo. Está na forma como eu me posiciono internamente diante da possibilidade de prosperar. Existe um ponto em que eu percebo que não é falta de esforço, é excesso de conflito interno. Nesse estado fica claro que o dinheiro não responde à necessidade, nem ao desespero, nem à urgência. Ele responde ao alinhamento. Responde à forma como eu me sinto em relação ao valor, à troca e à abundância. Quando esse alinhamento começa a acontecer, não existe mais a sensação de correr atrás. Existe a sensação de permitir. E permitir não é passividade, é ausência de resistência. A ativação acontece quando eu deixo de tentar controlar o resultado e começo a sustentar um estado interno compatível com ele. Não é sobre imaginar números. É sobre perceber se, internamente, eu já me sinto seguro, suficiente e estável. Porque o universo responde exatamente a isso. Ele não reage ao que eu quero. Ele responde ao que eu sou no estado presente. É nesse ponto que algo começa a mudar de forma quase imperceptível. As oportunidades deixam de parecer forçadas. As decisões ficam mais claras. A relação com o dinheiro perde o peso emocional que sempre existiu. Não porque tudo se resolve instantaneamente, mas porque o campo interno deixa de enviar sinais contraditórios. Quando a mente para de lutar, a realidade começa a se reorganizar. Essa ativação não acontece fora. Ela acontece dentro. E quando acontece, o fluxo começa a responder de maneira natural. Não como recompensa, mas como consequência direta de um estado interno alinhado. É assim que o universo começa a pagar. Não porque foi convencido, mas porque finalmente encontrou coerência. Existe um ponto em que eu começo a perceber que o dinheiro não some por falta de merecimento, nem por azar, nem por ausência de capacidade. Ele trava quando o meu estado interno entra em conflito com a ideia de receber. Quando existe tensão demais associada ao dinheiro, a mente começa a enviar sinais contraditórios. Uma parte quer prosperar, enquanto outra se protege do medo de perder, errar ou não sustentar. Esse conflito cria um campo interno instável, e o universo responde exatamente a essa instabilidade. Quando observo com honestidade, vejo que muitas vezes não é a falta de oportunidades que bloqueia o fluxo, mas a forma como eu me posiciono internamente diante delas. Existe uma sensação silenciosa de alerta, como se receber mais significasse assumir riscos que eu ainda não me sinto preparado para lidar. O corpo percebe isso antes da mente. A respiração encurta, a tensão se instala. E sem perceber, eu começo a emitir um sinal de contenção em vez de expansão. Nesse estado, o dinheiro passa a ser associado a esforço excessivo, desgaste emocional e insegurança. Mesmo quando surgem possibilidades, algo dentro de mim hesita. Não por falta de inteligência, mas por autoproteção.
A mente tenta evitar frustração futura, criando resistência no presente. E essa resistência é interpretada pelo campo como um limite. O universo não força a passagem onde existe bloqueio interno. A ativação da lei da atração começa justamente quando essa tensão é reconhecida. Não combatida, não reprimida, apenas percebida. Quando eu noto que estou em alerta constante em relação ao dinheiro, algo se suaviza. A simples consciência do estado interno já inicia um processo de reorganização. A mente começa a sair do modo defensivo. O corpo deixa de reagir como se estivesse sempre em risco. Nesse ponto, o dinheiro deixa de ser visto como algo que precisa ser arrancado da realidade. Ele começa a ser percebido como consequência de um estado interno mais estável. Não existe mais a sensação de urgência extrema. Existe presença. E presença muda completamente a forma como eu ajo, decido e respondo às situações financeiras do dia a dia. Quando a tensão diminui, a clareza aumenta. Decisões financeiras deixam de ser impulsivas. As escolhas passam a respeitar um ritmo mais coerente. O campo responde a esse novo sinal. Não porque houve um pedido explícito, mas porque o estado interno deixou de emitir resistência. O fluxo começa a se ajustar a esse novo padrão. É nesse momento que eu entendo que ativar a lei da atração não é fazer mais força. É retirar a força desnecessária. É permitir que o dinheiro encontre um espaço interno onde ele não seja visto como ameaça, mas como parte natural da troca. Quando a mente sai do conflito, o fluxo começa a responder. Esse é o primeiro movimento da ativação. Não externo, interno. Silencioso, profundo. Quando a tensão cai, o campo se reorganiza e o universo começa a responder de acordo com esse novo estado. Existe uma mudança sutil que acontece quando eu percebo que não preciso mais explicar nada para o universo. Não preciso justificar meus desejos, nem provar que mereço receber. Esse esforço constante de convencimento cria um ruído interno quase imperceptível, mas contínuo. É como se, no fundo, eu ainda estivesse tentando compensar uma sensação silenciosa de insuficiência. E o universo não responde a argumentos internos. Ele responde ao estado que sustento. Quando tento convencer, existe sempre uma dúvida escondida. Uma parte de mim ainda acredita que receber é algo incerto, condicional ou distante. Essa dúvida não precisa ser consciente para existir. Ela se manifesta no tom interno, na forma como eu penso sobre dinheiro, no modo como antecipo problemas antes mesmo de eles surgirem. Esse estado cria um sinal claro de instabilidade. O campo percebe isso como falta de alinhamento. A ativação acontece quando esse esforço cessa. Não porque eu desisto do que quero, mas porque paro de negociar comigo mesmo. Existe um ponto em que eu simplesmente sustento a ideia de abundância sem precisar defendê-la. Não há tensão, não há tentativa de persuasão. Há uma aceitação silenciosa de que receber é natural quando o estado interno está coerente. Nesse momento, algo se reorganiza de forma quase invisível. As ideias ficam mais claras. As oportunidades não parecem mais forçadas. O dinheiro deixa de ser tratado como algo distante ou difícil. Não porque ele aparece de imediato, mas porque a relação interna com ele muda. E essa mudança altera a forma como eu ajo sem esforço consciente. Quando o universo não precisa mais ser convencido, as respostas começam a surgir de maneira mais fluida. Não como eventos grandiosos, mas como ajustes naturais. Pessoas certas aparecem, decisões se tornam mais óbvias. Caminhos antes ignorados passam a fazer sentido. O campo responde porque não encontra mais resistência nem ruído. Esse estado não é euforia.
É estabilidade, uma sensação de estar alinhado com a própria intenção, sem precisar reforçá-la o tempo todo. A mente para de oscilar entre esperança e medo. O corpo relaxa, e esse relaxamento cria um espaço interno onde o fluxo pode circular sem obstáculos. É nesse ponto que eu percebo que ativar a lei da atração não é pedir mais alto, é silenciar a necessidade de pedir. Quando o pedido se dissolve, o estado permanece. E o estado é o verdadeiro comando. O universo não responde ao que eu digo. Ele responde ao que eu sustento. Esse é o segundo movimento da ativação. Parar de convencer. Parar de negociar. Sustentar o estado. Quando isso acontece, o fluxo começa a se organizar com muito mais naturalidade. Existe um momento em que eu percebo que o dinheiro não responde ao que eu desejo, mas ao estado que eu sustento de forma constante. Não é sobre o que eu penso ocasionalmente, nem sobre o que eu afirmo em alguns momentos do dia. É sobre o campo emocional que permanece ativo quando eu não estou tentando controlar nada. Esse estado silencioso funciona como um comando contínuo. E o universo responde a comandos estáveis, não a impulsos isolados. Quando o estado interno começa a se alinhar, a relação com o dinheiro muda de forma profunda. Ele deixa de ser um objetivo distante e passa a ser parte do fluxo natural da vida. Não existe mais a sensação de perseguição. Existe presença. A mente não corre à frente criando cenários de escassez, nem retorna ao passado reforçando erros antigos. Ela permanece no agora, sustentando uma sensação de suficiência que não depende de resultados imediatos. Nesse estado, percebo que as decisões financeiras se tornam mais coerentes. Não porque eu penso mais, mas porque penso menos com medo. As escolhas passam a surgir de um espaço interno mais calmo. A intuição fica mais clara. O corpo deixa de reagir com tensão diante de oportunidades. Existe uma sensação de segurança silenciosa que orienta cada movimento sem esforço consciente. O universo responde exatamente a esse tipo de sinal. Não porque existe uma entidade externa avaliando intenções, mas porque o campo segue a coerência interna. Quando o estado emocional é estável, as respostas externas se organizam de forma semelhante. As oportunidades não surgem como milagres, mas como desdobramentos naturais de um estado interno consistente. Quando eu sustento esse estado por mais tempo, percebo que a ansiedade diminui. A urgência desaparece. O dinheiro deixa de ser carregado de peso emocional. Ele passa a ser visto como parte do fluxo de troca, movimento e energia. Essa mudança altera completamente a forma como eu ajo no mundo. As ações se tornam mais eficazes porque não são impulsionadas por medo. Nesse ponto, o esforço excessivo perde sentido. Não porque eu deixo de agir, mas porque ajo a partir de um lugar mais alinhado. O campo responde melhor a esse tipo de ação. Não existe contradição entre intenção e comportamento. O que eu faço reflete exatamente o que eu sustento internamente. É assim que o estado interno começa a comandar o fluxo, sem afirmações forçadas, sem tentativas de controle. Apenas presença, coerência e estabilidade emocional. Quando o estado se mantém, a resposta vem. Não como promessa, mas como consequência. Esse é o terceiro movimento da ativação. Sustentar o estado, permanecer alinhado, permitir que o fluxo responda ao que já está estabelecido internamente. Existe um ponto em que eu percebo que a ansiedade por resultado estava sabotando silenciosamente o processo. Não porque desejar seja errado, mas porque a necessidade constante de confirmação cria um estado interno de carência. Esse estado envia um sinal muito claro ao campo. Ainda falta algo.
E o universo responde à sensação de falta, mantendo o ciclo de espera. Quando essa necessidade diminui, algo começa a se reorganizar. Ao observar com mais presença, noto que a busca obsessiva por sinais e provas externas consome energia interna. A mente fica presa em comparações, prazos e expectativas rígidas. Cada atraso vira frustração. Cada silêncio vira dúvida. Esse movimento interno cria um ruído contínuo que interfere no alinhamento. A ativação não acontece nesse espaço. Ela exige um estado mais estável, menos dependente de confirmação. Quando a necessidade de resultado começa a se dissolver, não existe desistência, existe maturidade interna. Eu continuo comprometido, mas não estou mais refém do tempo. O corpo relaxa, a mente desacelera. As emoções deixam de oscilar entre esperança e frustração. Esse equilíbrio cria um campo muito mais receptivo à resposta natural do fluxo. Nesse estado, percebo que as ações se tornam mais precisas. Não há pressa, não há fuga. Existe clareza. O dinheiro deixa de ser um marcador de valor pessoal e passa a ser uma consequência de escolhas coerentes. Essa mudança reduz drasticamente a tensão emocional associada ao resultado. O campo responde melhor quando não existe cobrança constante. A ativação se fortalece quando eu confio no estado que sustento. Não uma confiança cega, mas uma confiança baseada na coerência interna. Quando o que eu sinto, penso e faço não entra em conflito, a necessidade de prova perde força. O universo não precisa ser monitorado. Ele responde ao que está sendo mantido de forma consistente. Com o tempo, noto que os resultados começam a surgir sem alarde. Não como eventos explosivos, mas como ajustes contínuos. O fluxo se move de forma mais fluida. As oportunidades aparecem no ritmo certo, e eu estou presente para reconhecê-las, sem ansiedade nem urgência. É assim que a necessidade de resultado deixa de comandar. Quando ela se dissolve, o alinhamento se aprofunda. E quanto mais profundo o alinhamento, mais natural se torna a resposta. O universo não reage à cobrança. Ele responde à estabilidade. Esse é o quarto movimento da ativação. Soltar a urgência, sustentar o estado, permitir que o resultado chegue no ritmo da coerência interna. Existe um momento em que eu começo a perceber que o dinheiro só era um problema porque estava carregado de emoção demais. Medo, expectativa, culpa, comparação, urgência. Tudo isso se misturava e criava uma relação tensa com a ideia de prosperar. Quando essas emoções dominam, o dinheiro deixa de ser fluxo e passa a ser conflito. E o universo responde exatamente ao conflito que está sendo sustentado internamente. Ao observar com mais honestidade, percebo que muitas decisões financeiras não eram tomadas por clareza, mas por reação emocional. O medo de perder levava à contenção excessiva. O desejo de compensar levava ao risco desnecessário. A comparação criava frustração constante. Esse vai e vem emocional envia sinais confusos ao campo. Não existe estabilidade nesse padrão. E sem estabilidade, o fluxo não se mantém. A ativação começa quando essas emoções deixam de comandar. Não porque desaparecem, mas porque não controlam mais as escolhas. Eu passo a reconhecer o que sinto sem agir a partir disso. Essa mudança cria um espaço interno mais neutro. O dinheiro deixa de ser um tema carregado e passa a ser tratado com mais naturalidade. Essa neutralidade é um sinal poderoso de alinhamento. Nesse estado, percebo que a relação com o dinheiro se torna mais simples.
Não existe mais a necessidade de provar valor através de ganhos, nem de se proteger excessivamente por medo de perdas. As escolhas passam a respeitar um senso interno de equilíbrio. O campo responde a essa coerência emocional com mais fluidez e continuidade. Quando o dinheiro deixa de ser um problema emocional, o fluxo se estabiliza. Não porque tudo se resolve instantaneamente, mas porque as ações deixam de ser sabotadas por estados internos conflitantes. O universo responde melhor quando não existe carga emocional excessiva distorcendo a intenção. Essa mudança também altera a forma como eu recebo. Receber deixa de gerar culpa ou desconfiança. Existe uma aceitação mais tranquila da troca. Essa aceitação envia um sinal claro ao campo. Existe espaço interno para sustentar mais. E o fluxo se ajusta a esse espaço. É assim que o dinheiro começa a ocupar o lugar certo. Não como fonte de tensão, mas como parte natural da vida. Quando a emoção se organiza, o fluxo acompanha. O universo não responde ao drama. Ele responde à estabilidade emocional. Esse é o quinto movimento da ativação. Retirar a carga emocional. Simplificar a relação. Permitir que o dinheiro flua sem conflito interno. Existe um ponto decisivo em que eu percebo que a ativação não acontece quando o dinheiro chega, mas quando a identidade interna muda. Não é o resultado que cria o estado. É o estado que antecede o resultado. Enquanto eu me percebo como alguém que está sempre tentando alcançar, provar ou compensar, o fluxo responde a essa busca constante. Quando a identidade muda, a resposta muda junto. Essa mudança não é um pensamento positivo forçado. É uma reorganização silenciosa da forma como eu me percebo em relação ao valor, à troca e à abundância. Eu começo a agir como alguém que já sustenta a estabilidade interna. As decisões deixam de carregar o peso da urgência. As escolhas passam a refletir confiança, não expectativa. O campo responde com mais consistência a esse tipo de sinal. Quando a identidade interna se ajusta, a relação com o tempo também muda. Não existe mais a sensação de estar atrasado ou correndo contra algo. Existe presença. E presença altera completamente a forma como o dinheiro se movimenta na minha vida. As oportunidades deixam de ser vistas como raras. Elas passam a ser reconhecidas como extensões naturais de um estado interno coerente. Nesse estágio, percebo que muitas ações que antes pareciam necessárias perdem importância. Não porque eu faço menos, mas porque faço melhor. O esforço excessivo é substituído por precisão. O campo responde melhor quando a ação nasce de clareza e não de compensação emocional. Essa mudança aumenta a eficácia sem aumentar o desgaste. A identidade alinhada cria um tipo específico de sinal: constância. O universo responde muito mais à constância do que à intensidade momentânea. Quando o estado interno se mantém estável, o fluxo se organiza de forma contínua. Não há picos extremos nem quedas abruptas. Existe continuidade. E continuidade é um dos sinais mais claros de ativação real. Essa transformação interna também altera a forma como eu recebo feedback da realidade. Não existe mais interpretação pessoal excessiva. Um obstáculo não é visto como rejeição. Um atraso não é visto como fracasso. Tudo passa a ser integrado como parte do ajuste do fluxo. Essa neutralidade emocional fortalece ainda mais o alinhamento. É assim que a identidade interna começa a comandar antes do resultado aparecer. Quando eu deixo de esperar que o dinheiro valide quem eu sou, o fluxo começa a responder com mais naturalidade. O universo não confirma a identidade. Ele responde à identidade que já está sendo sustentada.
Esse é o sexto movimento da ativação: mudar a identidade antes do resultado. Sustentar o estado. Permitir que o fluxo acompanhe essa nova referência interna. Existe um momento em que eu percebo que o excesso de diálogo interno estava interferindo mais do que ajudando. Pensar demais, analisar demais, revisar cada possibilidade cria um campo interno ruidoso. Esse ruído não é neutro. Ele carrega insegurança disfarçada de controle. E o universo não responde bem a estados internos que tentam antecipar tudo. Ele responde à clareza que nasce do silêncio. Quando o silêncio interno começa a se estabelecer, algo muda de forma profunda. Não é ausência de pensamento, é ausência de conflito. A mente continua funcional, mas não está mais em debate constante. Esse estado cria um campo muito mais coerente. O corpo relaxa, a respiração se aprofunda, a presença se torna mais contínua. Esse silêncio não pede nada. Ele apenas sustenta. Nesse ponto, percebo que muitas respostas começam a surgir sem esforço consciente. Ideias aparecem de forma natural. Decisões ficam mais óbvias. Caminhos que antes pareciam confusos se tornam claros. Não porque alguém explicou, mas porque o ruído interno deixou de distorcer a percepção. O universo responde melhor quando não precisa atravessar camadas de dúvida. O dinheiro também responde a esse silêncio, não como algo mágico, mas como consequência direta de um campo interno menos fragmentado. Quando a mente não está em guerra consigo mesma, as ações se alinham com mais precisão. As escolhas financeiras deixam de ser impulsivas. Existe uma sensação de acerto interno que orienta cada movimento sem tensão. Esse silêncio não é passividade nem abandono. É maturidade interna. É a capacidade de sustentar um estado sem precisar reafirmá-lo o tempo todo. O campo reconhece essa estabilidade. E estabilidade é um dos sinais mais claros de ativação. Onde não há ruído, há espaço. Onde há espaço, o fluxo se move. Com o tempo, percebo que o silêncio interno também reduz a necessidade de validação externa. Não existe mais a busca constante por sinais ou confirmações. O estado interno se torna a referência. Essa autonomia cria um alinhamento mais sólido. O universo responde quando encontra consistência, não quando encontra expectativa ansiosa. É assim que o silêncio começa a gerar resposta. Não porque algo foi pedido, mas porque o campo interno deixou de interferir. Quando a mente silencia, a coerência aparece. E quando a coerência se estabelece, o fluxo encontra passagem. Esse é o sétimo movimento da ativação. Silenciar o excesso, sustentar a clareza, permitir que a resposta venha sem ruído. Existe um momento em que eu percebo que algo se estabilizou internamente. Não é empolgação, não é expectativa, não é ansiedade. É uma sensação clara de coerência. O que eu penso, sinto e faço começa a apontar para a mesma direção. Não existe mais contradição interna. E quando essa coerência se mantém, o fluxo deixa de oscilar. Ele começa a responder de forma contínua. Nesse estágio, o dinheiro não aparece como um evento isolado ou inesperado. Ele surge como parte natural do movimento da vida. O fluxo se ajusta sem alarde. As oportunidades não gritam, elas se encaixam. As decisões certas parecem óbvias, não porque tudo ficou fácil, mas porque o estado interno deixou de criar interferência. O universo responde quando encontra estabilidade. Quando essa estabilidade se estabelece, percebo que não existe mais a necessidade de provar nada. Não preciso convencer o campo. Não preciso acelerar o processo. Existe confiança no estado que estou sustentando.
Essa confiança não é esperança. É reconhecimento interno de que o alinhamento já está ativo. E quando o alinhamento está ativo, o fluxo acompanha. O universo começa a apagar quando eu deixo de enviar sinais de dúvida, medo ou urgência. Ele responde ao que é consistente. Responde ao estado que se mantém mesmo quando nada extraordinário parece estar acontecendo. Essa constância é o verdadeiro comando. Não o desejo intenso, não a afirmação repetida, não a visualização forçada. Apenas a coerência silenciosa. Nesse ponto, o dinheiro perde o peso simbólico que carregava. Ele deixa de ser validação, conquista ou compensação. Ele se torna consequência. Parte do fluxo de troca que acontece naturalmente quando o estado interno está alinhado. Essa mudança altera profundamente a relação com a prosperidade. Não existe mais luta, existe movimento. O mais interessante é que essa resposta não depende de vigilância. Quanto menos eu observo, mais natural ela se torna. O campo se organiza sem precisar de intervenção constante. As coisas começam a funcionar porque não estão sendo sabotadas internamente. O silêncio, a estabilidade e a coerência fazem o trabalho. É assim que o ciclo se completa. A ativação não é um evento pontual, é um estado sustentado. Quando esse estado se mantém, o universo responde de forma consistente. Não como promessa, não como milagre, mas como reflexo direto do alinhamento interno que foi estabelecido. Esse é o 8º movimento da ativação. Sustentar a coerência. Permanecer no estado. Permitir que o fluxo se estabilize. Quando isso acontece, o universo começa a pagar. E paga de forma contínua, porque finalmente encontrou um estado interno capaz de sustentar o que recebe. Chega um momento em que não existe mais a necessidade de buscar algo fora. Não porque tudo já chegou, mas porque internamente tudo já está organizado. A mente não discute mais com o desejo. O corpo não reage com tensão ao futuro. As emoções não oscilam entre expectativa e medo. Existe apenas uma sensação clara de alinhamento silencioso, e esse alinhamento muda tudo. Quando esse estado se estabelece, a relação com o dinheiro, com o universo e com a própria vida se transforma de forma natural. Não há mais esforço para ativar nada. O estado já está ativo. O fluxo não precisa ser chamado. Ele responde porque encontra coerência. A realidade começa a refletir aquilo que está sendo sustentado internamente sem contradição. Nesse ponto, não existe pressa nem cobrança. Existe permanência. O estado interno se torna a base. As decisões surgem com mais clareza. As oportunidades aparecem no ritmo certo. O dinheiro deixa de ser um tema carregado e passa a ser parte do movimento natural da vida. Não como objetivo final, mas como consequência do alinhamento que foi construído. A ativação verdadeira não é algo que acontece uma única vez. Ela se mantém enquanto o estado se mantém. Quando a mente não retorna ao conflito, o fluxo não se interrompe. Quando o silêncio interno permanece, a resposta continua. O universo não responde a pedidos ocasionais. Ele responde àquilo que é sustentado de forma consistente. E é exatamente isso que encerra esse ciclo. Não com promessa, não com expectativa, não com urgência. Mas com a certeza silenciosa de que, quando o estado interno muda, a realidade acompanha. Quando não há resistência, não há bloqueio. Quando há coerência, há resposta. A partir daqui, não existe mais algo a buscar. Existe apenas algo a sustentar. E quando esse estado é sustentado, o fluxo continua, de forma estável, natural,
contínua. É assim que o universo responde. É assim que ele começa a pagar.